Salve, salve, galera da educação! Estamos aqui novamente para mais um encontro pedagógico do nosso canal Pedagógico Professores em Movimento. Estou aqui com a minha amiga Rose, psicóloga do nosso grupo, e temos aqui também uma importante convidada. Eu quero apresentar para vocês aqui a professora Rosilene Custódia, que veio conversar com a gente hoje. Só que antes de eu começar a explicar o que ela veio fazer aqui e o que vai ser esse papo de hoje, eu quero dizer para vocês que esse é um espaço virtual colaborativo voltado para a formação do docente. Então, nós vamos receber aqui sempre pessoas que têm experiências interessantes, experiências importantes, experiências que tiveram êxito, para que você, professor, possa se inspirar, né, na hora do seu fazer pedagógico, na hora do seu planejamento. E hoje a gente vai se emocionar e se inspirar com a grande alfabetizadora que a Ceilândia perdeu, porque a mulher aposentou, né, gente? A mulher aposentou em 2022. Então, não perdeu, mas não perdeu, porque ela é escritora e ela vai continuar, né, contribuindo com a gente, né, nas questões pedagógicas de uma outra forma, trazendo todo o seu material de leitura, né, para os nossos estudantes. Então, vou apresentar para vocês agora a nossa professora Rosilene Custódia da Silva. Ela não é ceilandense, viu, gente? E foi minha colega da Escola Normal de Ceilândia. Veio logo para Ceilândia, veio jovem. Tem tempo o quê, Rose? É o mesmo tempo que você, Rosinha, por favor. Então, a moça é natural de Gilboés, Piauí. Né? Bonito o nome da sua cidade. Diferente. Ela é licenciada em Pedagogia pela Universidade Católica de Brasília e é pós-graduada em Administração Escolar. Todavia, seu grande encantamento sempre foi a magia da alfabetização. É mágico. Alfabetizar é realmente mágico. Então, desde 1991, ela atua como alfabetizadora na nossa Secretaria de Educação, mais especificamente nas escolas de Ceilândia. Ou Ceilândia para dar gente boa, né? Desde 1991, sempre em sala de aula, aposentou com quase 32 anos de atuação em sala de aula, hein, gente? Isso é importante destacar. Apenas um ano ela foi coordenadora pedagógica. O restante do tempo todo atuando em sala de aula. E sempre com uma busca constante de novas ideias para tornar o ato de ler e escrever prazeroso e necessário na vida dos seus estudantes. De tanto Rosilene inventar e reinventar histórias, ela resolveu tornar público um de seus trabalhos. E é esse relato de experiência que ela vai falar para a gente hoje. Todo esse trabalho foi vivenciado por ela e por seus estudantes. E a principal fonte dela, da inspiração dela, foram os próprios alunos desse ano em que ela escreveu esse livro. Então, eu quero apresentar para vocês também, além de professora alfabetizadora, a nossa escritora, Rosilene Custódia. Esse é o livro dela, tá, gente? Que já foi editado, né? Já está à venda, né? Por uma editora, que depois eu vou deixar tudo direitinho na descrição do vídeo, para que você também possa adquirir. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para a minha amiga Rose. Você tem alguma coisa a dizer, Rose, sobre o nosso convidado de hoje? Sim, eu trabalhei muito tempo com a Rose, né? Eu e Camille, e era uma professora assim que a gente admirava muito, né? E ainda admira. Mas nas nossas observações em sala de aula, nas nossas conversas, as ideias dela sempre chamaram atenção, né? E ficaram marcadas para mim. Eu me lembro de um dia que eu fui observar na sala dela e quando eu olhei assim para a parede, tinham vários brinquedos feitos de sucata, um com cada letra. E eu achei aquele projeto incrível, né? E aí depois conversando com ela, né? E ela falou, não, mas todo ano eu troco de projeto. Porque para que eu vou repetir, né? A gente tem que contextualizar, tem que sentir o clima da turma, como são os estudantes.
quais os interesses, o que faz sentido. E isso, para mim, assim, é um perfil de professora que a gente tem sim que reconhecer, tem que exaltar, né? Tem que reconhecer. E são coisas que a gente pretende mesmo, né? Contribuir para que seja desenvolvido, né? Um perfil de competências que a gente tem que destacar: criatividade, inovação, planejamento, intencionalidade. E ela decidiu, né, por conta do livro, trazer essa experiência. Mas eu tenho certeza que a gente poderia fazer assim, inúmeros relatos de experiência com ela, e todos, assim, como ela disse, né, na descrição do livro, com essa magia. E aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é sempre uma pedida, né? É sempre um pedido de todo mundo nas formações. Eu quero a prática, né? Então, faz parte também da nossa proposta do canal a gente trazer esses relatos de experiência. E não precisa ser só, né, das nossas amiguinhas conhecidas, não. Se você tem um relato de experiência bonita aí, manda um WhatsApp pra gente, manda um direct lá no nosso no canal no Instagram, que a gente vai ouvir você também. Você também vai vir aqui tomar um cafezinho comigo, né, gente? Aqui na minha casa, tomar um cafezinho, sentar no meu sofá pedagógico e continuar conversando do tema que a gente ama, né, meninas? É um tema que a gente ama, a educação. A gente não vai deixar de ser educadora nunca, né? Somos professoras aposentadas, nativas jamais, né, amiga? Não, com certeza. Jamais. Você ainda não, mas nós duas aposentadas, né? Então agora eu vou passar a palavra para a Rosilene, para ela dar continuidade aqui no nosso vídeo. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite tão especial. Como você disse, eu aposentei recentemente, né, e depois que eu aposentei, eu meio que resolvi ficar como se fosse de férias mesmo. Nunca mais me envolvi com nada em relação à educação, mas esse convite feito por vocês, eu achei que foi desafiador, e se vai colaborar com algumas pessoas, né, vai colaborar com a educação, eu resolvi aceitar. E vou começar do início, né, como está escrito aí no livro, que eu vim do Gil Goiás, Piauí, uma cidadezinha muito pequena. Então, vivi com meus avós até 8 anos de idade, meus pais vieram para cá, todos meus irmãos, eu fiquei lá. E aos 8 anos minha mãe decidiu que era hora de eu vir para ir para a escola. Então ela me trouxe e assim que eu coloquei meu pé na escola, eu já me encantei assim. Na hora que eu recebi livros, então, para mim aquilo era um universo muito mágico, assim. E eu aprendi a ler muito rápido, de tanto que eu me encantei com a magia da alfabetização, esse universo literário. E eu brincava de escolinha aqui com meus irmãos e, obviamente, eu era professora, né? Por isso eu acho que eu fui predestinada. Enfim, quando eu assumi o cargo de professora, que eu olhei para aquelas crianças, eu pensava, meu Deus, eles têm que se encantar com a escola, com esse universo do jeito que eu me encantei. Então, o que eu posso fazer para tornar isso realidade? E aí são várias coisas, várias metodologias, vários projetos desenvolvidos, mas sempre um foco na literatura, sempre colocando à disposição das crianças livros, sempre lendo muito para as crianças. Como se aquilo me completasse também, porque quando eu leio uma história para a criança, é como se eu estivesse vivenciando aquela história. Assim, eu tento passar toda a emoção que a história transmite, faço vozes, enfim. Eu acho que quem trabalha com criança, com alfabetização, tem que se preocupar com essa questão do encantamento. A criança tem que se interessar. E aí não é só você chegar na sala de aula e passar atividade e sentar, não. Quem se predispõe a alfabetizar uma criança tem que arregaçar as mangas, tem que trazer projeto, tem que fazer planejamento. O planejamento é fundamental, pessoal. Não
não tem como você desenvolver de maneira eficaz um projeto de alfabetização se você não planejar. Então, na minha prática, assim, normalmente no início do ano, junto com meus colegas e a coordenação da escola, sempre a gente procurou fazer um planejamento macro, já ter a visão do ano todo. Porque as crianças, elas chegam na escola, mesmo as que já sabem, elas têm uma paixão muito grande pelo alfabeto. E aí, para desenvolver a alfabetização, a gente segue... no início, quando eu entrei na secretaria, era o processo só da silabação. Aí, com o tempo, a gente foi descobrindo que trabalhar com o som das letras, a criança aprendia mais rápido. Tá? Não estou aqui desmerecendo esse ou outro método, só estou dizendo que assim, a experiência que eu tive é que a criança aprendia mais rápido. Então, se a gente trabalhasse o alfabeto brincando com a criança, ela aprendia muito mais rápido. E aí era brincando, mas era uma brincadeira séria, brincando de aprender. Sempre contextualizando nas situações do dia a dia das crianças. E... Estou falando demais, não importa essa parte. Sempre contextualizando. E com o tempo a gente foi descobrindo que se você seguisse a ordem do alfabeto, aí eu estou falando da alfabetização do primeiro ano propriamente dito. Porque você sempre pegou o primeiro e Sim, o segundo ano, né? Sempre foi primeiro e segundo ano, mais precisamente o primeiro ano. Porque antigamente era a primeira série, né, que a gente alfabetizava as crianças já com 7 anos. Depois que passou para o ensino fundamental de 9 anos, que aí no BIA, no primeiro ano você já tinha que alfabetizar, eu achei muito melhor, porque parece que a criança do primeiro ano ela é mais assim, mais receptiva, e ela, como eu sempre essa palavra, ela se encanta mais com tudo que você faz. Uma dobradura, um brinquedo, tudo chama a atenção de uma criança para a leitura e para a escrita. Então, a gente sempre organizou assim, o alfabeto inteiro, cada semana você trabalhar uma letra, só que paralelamente a isso, você vai trabalhando com jogos, ensinando todo o alfabeto, brincando com o alfabeto. E é muito importante na sala de aula ter um ambiente alfabetizador. Então, por exemplo, se o projeto era de dobradura, que a gente já desenvolveu projetos de alfabetização com dobradura, uma dobradura para cada letra, então no começo do ano já tinha um alfabeto na sala com todas as dobraduras. Claro que tem gente que é contra, né, que acha melhor ir apresentando um de cada vez. Eu já acho diferente, eu acho que quando a criança vê o todo, ela vai aprendendo e ela já vai ficando curiosa, ansiosa para chegar naquela letra, naquela próxima letra. Ai, quando é que eu vou fazer? Tia, quando é que nós vamos fazer aquela dobradura ou aquele brinquedinho? Então, assim, eu sempre achei mais fácil você mostrar o todo e depois ir aos poucos. Trabalhando em partes, mas a criança já tendo a visão do todo. Porque eu acho que fica mais fácil e mais interessante. Quando eu desenvolvi projeto com o alfabeto em brinquedos, que a Rose citou aqui, quando as crianças chegaram, o alfabeto já estava lá, aqueles brinquedos todos, e os olhinhos brilhavam, ansiosos para chegar naquela letra e fazer aquele brinquedo. O meu brilhou, né? Pois o agito delas. É claro que o fato de já ter um alfabeto com os brinquedos não queria dizer que alguma criança não poderia sugerir, tia, e se a gente fizesse tal coisa em letra tal? Com certeza tem que haver essa flexibilidade também para você aproveitar os interesses da criança. Porque de repente, no meu ponto de vista, eu colocava algum que às vezes não chamava tanta atenção. Então, essa flexibilidade, você está ouvindo, está observando o interesse, o que a criança quer, o que desperta, o que chama a atenção da criança, é fundamental. Eu acho que em qualquer, não só na alfabetização, né, na educação infantil também. E, enfim, uma coisa muito importante que deve ser trabalhada é o texto. Às vezes, a gente pensa que a criança é pequena, ela não sabe ler ainda, e aí a gente não disponibiliza texto. Mas a partir do texto, você desenvolve, nossa senhora, muitas questões com a criança. Então, essa questão de trabalhar com textos com a criança é muito importante, muito interessante. Inclusive, eu me lembro de uma época que eu
Sempre fiz cada texto um cartaz também para ficar na sala de aula, né, para ajudar na fixação. Às vezes a criança não sabe ler, mas uma coisa também muito importante é trabalhar textos de memória da criança, porque ela, igual eu sempre falei para os pais, agora no primeiro bimestre eles estão lendo esse texto, eles pensam que estão lendo, mas é porque eles memorizaram. Mas logo mais, daqui a um bimestre, eles já estarão lendo de verdade. Porque o fato de saber de memória incentiva a leitura, porque ele vai, é muito encantador. E eu me lembro que uma vez eu coloquei uns cartazes fora da sala de aula e passou uma turminha da educação infantil e umas crianças pararam. E eles reconheceram pela ilustração, assim, porque para a criança focar no texto, não basta só você colocar o cartaz lá na sala, não. Ele tem que ter uma participação. Então, se você colocou um texto, você pode colocar o desenho dele, uma dobradurinha, alguma coisa. Tem que ter a participação dele para ele poder se interessar. Se for só você que fizer sozinho, ele não vai dar muita bola, não. Então, as crianças que estavam passando, elas pararam e começaram a cantar aquela musiquinha. Elas sabiam ler? Não sabiam, mas elas reconheceram pela ilustração. E aí ficaram olhando e cantando, fingindo que estavam lendo. Então, eu achei tão bonitinho. Mas o que eu quero dizer é assim, que a alfabetização, qual é o objetivo? Não é ensinar a ler e escrever? Então, você tem que desafiar a criança a escrever. Bastante. E acreditar que ela é capaz. E para isso você tem que ensinar como é que se faz. E uma das coisas que favorece é ler muito, fazer produção de texto. Tá? Semanalmente fazer produção de texto com criança. Bom, mas acho que vocês me convidaram aqui para falar do livro, né? Também. Eu estou fazendo todo esse início, mas vou chegar lá. Eu acho importante também, Rose, que você não trabalhava também só a leitura e a escrita. Ali você ia trazendo conteúdos de matemática. Sim, a questão da interdisciplinaridade, sim. Aliás, eu acho que eu falo muito de arte, né? Que eu sempre me encantei muito com arte, mas aí às vezes as pessoas poderiam pensar, não, só está fazendo arte, mas quando você faz, por exemplo, uma dobradura, você começa pela forma. E aí você trabalha a forma, trabalha a cor, depois você cria o personagem, depois você cria uma história sobre o personagem. Então, tem inúmeros conceitos envolvidos, né? Sim, inúmeros conceitos. E aí nas escolas, normalmente tem o que a gente chama de feira literária, feira cultural, combinância dos projetos do ano, né? E sempre gostei de colocar as crianças para criarem suas próprias histórias junto comigo, ou mesmo que seja uma história criada a partir de outra, um reconto, né? Mudando o personagem, inventando outra coisa, mas o importante era que na feira tivesse alguma coisa da criança criada por ela, com a participação dela, com a minha mediação, mas com a participação, aproveitando as ideias da criança. E houve um ano, em 2011, que já estava meio corrido assim o tempo, e a gente queria trabalhar, eu e a outra professora, as outras professoras da alfabetização, a gente queria desenvolver um projeto de matemática, né, com o Tangram, quebra-cabeça chinês, que desperta muito interesse e a curiosidade das crianças. Mas a feira literária não era uma feira de matemática, né, era uma feira literária, então você não precisa trabalhar só a matemática, sem a literatura. Então, foi onde surgiu a ideia de fazer uma história onde os personagens fossem montados com Tangram, que aí as crianças teriam a oportunidade de ler, de aprender, desenvolver mais o gosto pela literatura e, paralelamente, desenvolver suas habilidades na área de matemática, criando figuras com o Tangram. Então, foi aí que surgiu a ideia, dessa vez, eu fiz diferente, ao invés de produzir uma história junto com eles, eu pensei, nossa, o tempo está curto, então eu mesma vou escrever uma história e vou trabalhar, colocar muitos personagens com o Tangram, e aí eles vão trabalhar a leitura, a escrita, a interpretação, e vão criar os personagens com as formas geométricas. E aí eu pensei, mas que história? Então, observando os comentários das crianças, aconteceu que um aluno meu tinha dito para mim que a gata dele tinha sumido.
E na hora eu não dei muita bola. Só que passou uns dias, eu perguntei, lembrei desse fato, perguntei, a gata já apareceu? Não, continua sumida. E eu, meu Deus, onde essa gata tá? Passou mais um tempo, ele chegou sorrindo, tia, minha gata apareceu. Ela teve uns filhotinhos. Aí eu, nossa, na mesma hora eu pensei, vou utilizar essa história desse menino, porque o gato com cangrejo é fácil de montar, só que eu vou ter que ficar inventando muita coisa para incluir novos personagens. Então foi daí que surgiu essa ideia de fazer esse livro. O nome do livro ficou O Menino e a Gata, porque era a história, foi baseado numa história verídica, o princípio e o fim. E aí a gente foi, eu levei o livro nessa forma aqui, escrito. Eu não tinha nenhuma pretensão de transformar em livro para ser comercializado, não. Então, eu escrevi a história, encadernei e levei para a sala para eles ilustrarem. Claro que deu trabalho, gente, vocês não têm noção. Trabalhar tangram com crianças pequenas. Só que tem uma coisa, gente, que eu sempre defendi na alfabetização. É trabalhoso, é trabalhoso. Se você quer ter moleza, entrar na sala e sentar, não dá certo. A alfabetização você tem que estar junto com a criança. E não pode desacreditar, não pode achar que eles não são capazes. Tá? Muitas vezes há professores que falam, não, mas isso aí não dá certo não, eles não contam. Mas você não sabe, desafia. Né? Primeiro você se apropria, porque você tem que saber, para poder saber orientar direitinho. Mas dá certo. Com paciência, acompanhando cada criança, porque cada um tem seu ritmo. Às vezes o que é fácil para um não é para outro. Outra questão que eu sempre defendi também, que você tem que levar várias técnicas para a sala de aula, que às vezes uma criança é boa em uma coisa, mas não é boa em outra. E aí quando você descobre o que ela é capaz, você leva para ela fazer, ela se valoriza e aprende mais fácil, porque se sente motivado. Então, eu não vou dizer para vocês que foi fácil, não. Foi um trabalho que demorou um bimestre inteiro, mas foi bem gratificante, porque as crianças faziam com prazer, porque era uma história que elas conheciam, e o livro também é muito cheio de rimas, o que facilita a aprendizagem. As rimas e as aliterações facilitam bastante. Colorido, né? Colorido. Então, nessa época, ele ficou nesse formato aqui. Não havia nenhuma pretensão de comercializar, de transformar em livro, não, de verdade. E aí, depois disso, foi na feira literária, a gente expôs o livro. Minha outra colega também criou uma história com Tangram, já era uma outra história. Nós fizemos várias coisas, não foi só o livro que foi exposto, não. Mas, assim, eu quero dizer que o foco é na leitura e na escrita, né? Se a gente está falando de alfabetização, mas não precisa você trabalhar aquilo assim, como se diz, de uma forma nua e crua. Não sei se eu estou usando a expressão. Mas assim, é importante levar recursos, trabalhar de forma lúdica, porque a atenção da criança é outra, viu? Quando você leva qualquer coisinha diferente para a sala de aula, você chama a atenção e você acaba encantando. E quando você conta história para a criança, você desperta o interesse dela em pegar o livro, em ler, em querer saber ler aquele livro. Então, o foco dela, a concentração dela na alfabetização é outro, é diferente quando ela tem incentivo. Tá? Enfim, tem tantos relatos aqui, além do livro, que eu me lembro assim, para poder falar para vocês, mas vamos focar aqui no livro, né? Então, esse projeto ficou guardado, porque realmente não tinha intenção. Depois eu mesma ilustrei o meu, cada criança ilustrou o seu, eu entreguei depois da feira cultural, acabou o ano. Aí eu resolvi ilustrar de uma forma mais elaborada e guardei. E somente em 2017, quando eu já estava em outra escola, que eu conheci o professor Cacileno, que também era escritor, eu cheguei a comentar do meu projeto e ele segurou na minha mão
que me levou na Conheci o Cassileno também. o professor Cassileno, realmente, quando ele conheceu meu projeto, ele falou, você tem que editar, você tem que mandar editar, e ele me levou na editora, e enfim, aí o livro tornou-se uma realidade, assim, né, digamos assim, que pode ser compartilhada com outras crianças, com outros professores, eu já levei para a faculdade, já contei história em outras escolas, e, enfim, as professoras gostam porque tem muita ilustração e também porque dá para fazer uma abordagem de vários conteúdos, não só a questão da literatura. Pode ser trabalhar ciências, com a questão dos animais, tá? Tem a questão da perda também, né, que aqui na história. Enfim. Muito bom, professora. Adoramos. Sobre relatos assim, de alfabetização, me passam tantos pela memória. Eu sempre achei também muito importante trabalhar o nome da criança. Uma vez, esse é um episódio que eu vou contar aqui à parte. Isso faz muitos anos. Eu tinha uma folha de assinatura, assim, que era uma maneira da criança escrever o nome todo dia. Eu inventava lá uma folha de assinatura. E acontece que eu deixei uma folha dessas pregada na parede, na véspera de uma eleição. É mais uma história que me emociona. Os pelinhos já estão levantando aqui. Deixei a lista de assinaturas na véspera de eleição. Quando passou a eleição, foi na segunda-feira, que voltei para a aula, lá na folha de assinatura, no nome de uma certa criança, estava escrito, o menino já sabia o nome todo, né? Aí o pai escreveu, parabéns, meu filho, na frente do nome da criança. E era um pai que não morava com a criança. Ele nem tinha quase contato com o menino. Então eu imagino que ele deve ter ficado bastante orgulhoso de ter visto a assinatura do filho, o nome completo, ainda lá no princípio da alfabetização. Então, assim, tem algumas coisas. Foi uma coincidência e, nossa... Histórias e histórias. Histórias. Podemos escrever muitos livros, né, professora? Sim, bastante. Muito legal isso, professora. E a gente, falando em alfabetização, a gente percebe o quanto é importante essa questão do fônico, da consciência fonológica. Sim. Né? Porque você disse que quando as crianças sabem cantar a canção, e a canção é transcrita para um papel, que você coloca um cartaz na porta da sala de aula, as crianças cantam porque identificam de alguma forma pela ilustração, mas que por aquele texto eles imaginam que estão lendo. Sim. E ali eles têm uma consciência do que é um todo, um texto, e a partir do texto eles começam a compreender o sistema de escrita alfabética, que não é nada simples, né, professor? É muito complicado. Ele é complicado, o sistema de escrita alfabética ele é muito complicado. Mas por que o fônico é o método que você acredita que alfabetiza mais rápido? Por que você chegou a essa conclusão? Olha, cada ano de experiência, eu observava que, como você brinca com todas as letras, ensinando o som, é mais rápido porque quando a criança compreende que se juntar esse com esse, quando ela aprende a ler de uma vez, aprende a ler tudo. É diferente da minha época que eu aprendi a ler tudo com B, aí fiquei no B. Aí depois passei para outra letra e ficava com aquele conhecimento meio limitado. Já as crianças que são alfabetizadas com a utilização dos sons das letras, elas leem tudo, inclusive as famosas sílabas travadas. Eu acredito que se essa questão fosse continuada, assim, não haveria tantas dificuldades ortográficas. Porque se você lá no iniciozinho você já está dizendo que o S, se está preso pelas vogais, ele vai imitar o Z, então eu acho que não haveria tanta dificuldade ortográfica não, se fosse um processo continuado. Entendeu? Por isso que nós trabalhamos com o bloco, né? O bloco inicial de alfabetização,
né? Porque esse é o objetivo, né? Que a gente possa, desde a educação infantil, já estar trabalhando com os nossos estudantes a consciência fonológica a partir dos textos, das histórias, dos textos, das músicas, e a partir da vivência do estudante, né? Que é isso que você acabou de dizer aqui pra gente. Então, a importância dessa vivência e a fala, ela organiza nosso pensamento, né? Então, todas as vezes que a criança é levado a falar, a cantar, a oralizar, ele está organizando o pensamento dele, ele está aprendendo. Né? Então, é isso que muitas vezes, e aí não é uma dúvida só dos pais, é uma dúvida também dos nossos professores, porque é uma lacuna na nossa formação, a gente achar que o estudante na educação infantil precisa ser alfabetizado como o estudante do primeiro ano e do segundo ano, da mesma forma. Trazendo letras para o menino, né? A gente alfabetiza desde o momento que a gente nasce, quando a gente começa a falar, né? Porque a gente está falando de seres humanos, pessoas que convivem umas com as outras. E é na convivência que a gente aprende, né? Então, essa convivência social, eu acho que é muito legal ser sua aluna. Eu acho que é muito legal ser sua aluna. Eu encontro uma rapaziada aí bem adulta que... Eu acho que lá na sua sala devia ser muito legal, um ambiente alfabetizador, lúdico, onde todos podiam participar, onde todos podem falar, onde as crianças podiam aprender umas com as outras, não só com você. Sim. Né? Onde você estava mostrando o todo, mas você vinha, você está com o alfabeto todo, mas você vinha também com as partes, com os pares, as letras que se parecem muito com uma com a outra, trazendo toda aquela dificuldade que a gente sabe que o sistema de escrita alfabético tem. Né? A gente sabe da dificuldade, a gente sabe que não é fácil, né? Mas a criança aprende brincando. Né? E esse start que dá assim, na leitura, de ler rapidamente, eu já tive muita experiência com isso. É muito rápido, tem menino que assim, de uma semana para outra, tá lendo, né? Eu me lembro de uma mãe que falou, não sei que método você usou aí não, mas ontem ele não sabia e hoje ele já sabe. Foi mágico. E eu sempre costumei falar para os pais, você falou dos pais, eu me lembrei de uma coisa muito importante, é que o professor, ele tem que ter uma segurança muito grande para falar com os pais. Ele tem que passar uma segurança. Os pais têm que confiar, entendeu? E você tem que explicar a metodologia que você vai usar. É muito importante que os pais saibam, para eles poderem compreender o filho em casa e não atrapalhar o seu trabalho. Né? E você usava o tempo da reunião de pais, né? Sempre na primeira reunião de pais, eu já coloquei, já expliquei toda a metodologia, materiais que eu ia utilizar também. Porque eu sempre falei para os meus colegas, o pai ele tem que sentir firmeza em você, ele não pode achar que você não sabe do que está falando. Então, isso é fundamental, é você mostrar para o pai que você sabe, que você tem propriedade do que você vai fazer com o filho dele. E, assim, eu sempre falei também, na primeira reunião, que no mais tardar no segundo bimestre, a criança que não tivesse nenhum transtorno, nenhuma dificuldade, já estaria lendo. E eu tive relato de pais que falaram para mim depois, eu não acreditei quando você falou. Aí, quando chegou lá em maio, junho, olha a criança lendo. Aí a mãe falou, Rosilene, você falou, não acreditei não. Mas agora eu estou vendo que é verdade. Porque a criança aprende a ler tudo de uma vez. Entendeu? Você trabalhando a questão dos sons das letras, da fonética, né? É muito interessante. Eu confesso que quando eu saio por aí, que eu vejo a meninada de 6, 7 anos, dá uma saudade assim. Eu fico pensando, vem cá, menino, deixa eu te ensinar. E o quanto é importante a gente trabalhar essa questão da consciência fonológica, né? Desde pequenininho. Porque é o observar do falar, né? Tanto ouvir quanto observar a forma de articular, né? É que vai propiciar essa aprendizagem, né? Dos sons corretos para cada letrinha e vai oportunizar identificar e correlacionar símbolos, né? E fazer com que essa nova linguagem, que é uma nova linguagem que ele vai adquirir, né? É como se ele estivesse adquirindo uma nova linguagem. O sistema de escrita alfabética é uma nova linguagem, porque ele vai poder, através da leitura,
né, conversar aqui com o autor, né, conhecer o mundo, né? O mundo se abre, né? Compreender o sistema notacional vai depender de memória, vai depender de atenção, vai depender de uma série de habilidades, né? De interesse, de vontade, né? Então, a gente, como professor, a gente é mediador dessa aprendizagem. E é o próprio estudante que vai construir seu processo, sua gênese, né? Quando a gente estuda lá a psicogênese da alfabetização, nada mais é do que o momento em que o estudante está no aprender dele. E é a partir daquilo que a gente realiza nosso planejamento. Isso, gente, é ciência. Não é nada inventado, é ciência. E a gente precisa ter conhecimento para a gente conseguir alfabetizar os nossos estudantes com a velocidade que você está dizendo aí, né? Logo no segundo bimestre. Um ou outro estudante, a gente não consegue por alguma especificidade, né? Mas eu queria perguntar para você uma coisa que eu fiquei curiosa. Como que era a sua coordenação com as suas colegas, com seus pares, as colegas do mesmo ano que você trabalhava? E como que era a formação também que a Secretaria de Educação ofertava para os professores alfabetizadores? Sim. Coordenação, eu sempre dei sorte de trabalhar com pessoas comprometidas, porque eu acho que isso é fundamental. Então, naquela coordenação ali semanal, a gente já visualizava dentro daquele macro o que seria para aquele período e já ia organizando e preparando, porque você tem que chegar em salas preparado, porque são muitos alunos. Não dá para improvisar, né? Não dá para ficar improvisando, não. São muitos alunos. E você tem que ter uma coisa que eu me lembro de uma palestra que a Rosemary deu numa escola que eu trabalhei, eu me lembro claramente dela falando sobre afetividade. E eu pensava que ter afetividade era só gostar do menino. Não, mas não é isso não. É você ter o olhar. Eu nunca esqueci disso. Numa turma de 30, você tem que ter o olhar para cada um. Você tem que conhecer, saber o que está impedindo cada um de avançar naquele processo que você está trabalhando ali. Essa questão é fundamental. Cada criança é diferente. O que você ensina ali na frente não significa que vai atingir a todos, não. Às vezes você tem que formar subgrupos, colocar os pares, ver com quem que ele aprende melhor. Ou às vezes nada que você faz na sala dá certo, tem que ir para o reforço, que é onde você fica ali cara a cara. Que não é dentro de sala de aula, são né? Porque eu já estratégias. ouvi, às vezes, essa ideia, né, de que é possível dar o reforço dentro da sala, mas é um tempo muito diferente. Eu sempre achei o reforço uma das estratégias melhores. Porque no reforço você fica ali, você e o menino, você consegue compreender melhor a forma que ele está pensando e como você pode intervir. É mais individualizado, Sim. né? A relação é mais próxima, né? Essa questão de você conhecer a criança. Eu tive um aluno, por exemplo, que eu só consegui alfabetizar no reforço e utilizando os nomes das pessoas da casa dele. Porque tinha significado. Sim. O restante da turma foi com aquele processo todo que a gente estava utilizando, mas esse menino ia ficando para trás. Então, no reforço, eu comecei a utilizar como referência, né, os nomes das pessoas da casa e ele desenvolveu. Porque quando a gente leva o estudante para o reforço, a gente leva porque ele está ficando para trás na gênese da aprendizagem. Então, você retira ele naquele momento, dá aquele reforço para ele voltar e acompanhar a turma, não é isso? No horário contrário. É isso. Ele tem que voltar para acompanhar a turma dele. E eu acho importante destacar que todas essas estratégias, né, Rose? Minha xará, viu, gente? Rose. Todas essas estratégias, elas estão documentadas, elas estão na nossa documentação, né, no material, nos documentos que nos regem, né, que é o reagrupamento, que é o interventivo, que é o reforço. São estratégias diferentes, mas que estão previstas lá, né? Para fazer o aluno avançar. Que nós temos o tempo também livre para isso, garantido em lei, né? E eu me lembro que desde que eu entrei na Secretaria de Educação, sempre houve a disponibilidade de cursos de aperfeiçoamento, que a gente participou de N cursos. Sempre teve essa questão da formação continuada.
Porque as coisas vão evoluindo, você não pode ficar lá, passar anos e anos fazendo aquela mesma coisa, você tem que acompanhar, fazer curso, se atualizar, para poder você conseguir ter uma prática de sucesso. Ter uma prática de sucesso, exatamente. Muito legal, gente. Deu vontade de alfabetizar agora. Mas foi muito bom o nosso papo, muito bom receber você aqui. Vou deixar com vocês aí, ó, o menino e a gata, para você levar para a sua sala de aula, fazer uma sequência didática bem legal, né? Aí de uma semana, 2, trabalhar com texto fatiado, produzir conteúdos de matemática, de ciências, né, de geografia, da questão da afetividade, né, da aceitação, é uma série de coisas que você pode estar lidando com isso na sua sequência didática. Então vai ficar aqui a sugestão, e se você quiser também adquirir o livro foi editado pela editora Arte Letras, e você também pode adquirir, né? A gente vai deixar tudo organizadinho lá, né? Aproveitar para vender livro da nossa amiga. Minha querida, muito obrigada pela sua presença no nosso canal. A gente está muito feliz de receber você aqui, você ter tirado um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Agora eu te convido para tomar um café comigo. Você quer tomar um cafezinho? Aceito. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Eu espero que eu tenha colaborado, né? Porque eu Claro, com certeza, com sem certeza. dúvida. Beleza. Obrigada, viu?